Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Lara Muniz. Boa tarde, eu sou Jacildo Bezerra. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. Com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe nossa programação pelo aplicativo Rádiosnet. E também pela internet acessando radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp 95981188039. Aqui você ouve as notícias do momento em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. A bicicleta é um meio de transporte muito usado no dia a dia, mas exigem alguns cuidados. Uma pesquisa mostra dificuldades dos jovens em acessar mercado de trabalho. Fiscalização revela que 57% das salas de aula do país são inadequadas. A agricultura familiar vai fornecer alimentos saudáveis para estudantes. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Programa 30 Minutos de Notícias. A bicicleta é um meio de transporte muito usada no dia a dia, mas circular pelas ruas da cidade exige alguns cuidados para garantir a segurança e o bem-estar de quem usa esse meio de transporte. Confira na reportagem de Lara Muniz. Sustentável e econômica, a bicicleta muitas vezes é apontada como veículo do futuro. Cada vez mais presente no trânsito brasileiro, é também protagonista de sinistros graves. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Abramet, tem registrado aumento relevante no número de acidentes que exigem atendimento médico envolvendo ciclistas traumatizados. Em Roraima, segundo a Abramet, em 2019 foram 17 acidentes envolvendo ciclistas que precisaram de atendimento médico. Em 2020, foram 6 registros e no ano passado houve uma queda de 33% em relação ao ano anterior. Foram notificados 2 acidentes em 2022. Em Boa Vista, existem cerca de 43 quilômetros de ciclovia. Porém, nos locais sem ciclovia, o ciclista precisa usar a mesma via em que circulam veículos automotores. O secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito de Boa Vista, Julierre Lima, explica como o ciclista pode manter-se seguro no trânsito, circulando em ciclovias ou nas vias que não têm ciclovia. A Prefeitura Municipal de Boa Vista, por meio do SMTran, desenvolve inúmeras ações para garantir a segurança dos usuários nas vias, incluindo as dos ciclistas. Inclusive, estes são considerados usuários extremamente vulneráveis no trânsito. Estamos atentos a esse público e realizamos orientações com informações necessárias para garantir aos ciclistas maior segurança no trânsito da nossa cidade. Dentre de nossas ações, nós destacamos as blitz educativas e palestras de orientações para o trânsito. Vale ressaltar que no trânsito todos têm lugar correto para circular. Veículos na pista de rolamento, pedestres na calçada, ciclistas na ciclovia ou ciclofaixa. O local mais seguro para o trânsito de ciclistas é sobre a ciclovia. Porém, quando não houver, o ciclista deverá transitar na pista de rolamento, preferencialmente ao lado direito. Mesmo na ciclovia, os ciclistas deverão respeitar as regras de circulação e conduta constantes no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E, claro, utilizar equipamentos de proteção, como, por exemplo, os capacetes, luvas, cotoveleiras e joelheiras. Essas são as orientações que o SMTran passa aí a todos os ciclistas, todas as pessoas que se utilizam, do trânsito da nossa cidade como ciclista. Lara Muniz para o programa 30 Minutos de Notícias.
Uma pesquisa mostra dificuldades dos jovens em acessar mercado de trabalho. Para especialistas, é preciso facilitar a chegada de jovens ao mercado. As informações com Leandro Martins. Oferecer mais vagas de aprendizes em empresas para os jovens brasileiros. O tema foi debatido nesta sexta-feira no CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, em São Paulo. E durante o encontro foi apresentada uma pesquisa inédita sobre a empregabilidade de jovens no país, feita pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. De 207 milhões de brasileiros, quase 100 milhões estão ocupados. E do total de pessoas que trabalham ou estudam, menos de 15% são adolescentes, entre 14 e 24 anos. Para especialistas, o número é muito modesto e é preciso facilitar a chegada de mais jovens ao mercado de trabalho. E como melhorar este cenário? O presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Aprendiz, Marco Bertaioli, diz que é preciso um esforço tanto da sociedade quanto do Congresso para que mais empresas atraiam os jovens para o mercado de trabalho, para ir além do cumprimento da Lei 10.097, da cota para jovens aprendizes nas empresas. É inserir o jovem na escola do trabalho, para que ele possa estar apto a disputar a vida, o mercado de trabalho. Não queremos que apenas a cota seja cumprida. Nós queremos que todos aqueles que também não estejam subordinados a uma cota, micro e pequenas empresas, também contratem jovens aprendizes. Hoje, coordenadora de inclusão na Youth Voices Brasil, Samantha Manoel conta que a vaga que conseguiu como aprendiz em uma empresa foi decisiva para ela crescer profissionalmente. O que muito me ajudou a conquistar tudo que eu conquistei, primeiro foi um programa profissionalizante que eu passei lá atrás, quando eu saí do ensino médio, me ajudou a conseguir um emprego em um banco multinacional, um dos maiores. Então, por meio disso, eu comecei a fazer intercâmbio, comecei a pagar a minha faculdade. Entre os jovens que estão trabalhando atualmente no país, as principais ocupações são auxiliar de escritório, assistente administrativo, repositor de mercadorias, vendedor de varejo, embalador, almoxarife, operador de caixa, atendente de lanchonete e ajustador mecânico. Da Rádio Nacional, em São Paulo, Leandro Martins. Fiscalização revela que 57% das salas de aula do país são inadequadas. Auditores de 32 tribunais de contas verificaram problemas nas escolas. Mais informação com o repórter Madison Euler, da Rádio Nacional em São Luís. Uma fiscalização realizada em mais de 1.000 escolas públicas do país revela que 57% delas não têm condições adequadas para receber os estudantes. Auditores de 32 tribunais de contas identificaram problemas como janelas, ventiladores e móveis quebrados. A fiscalização aconteceu em 1.082 escolas públicas estaduais e municipais, localizadas em 537 municípios de todos os estados e do Distrito Federal, entre os dias 24 e 26 deste mês. Foram avaliados aproximadamente 200 itens de infraestrutura. A Operação Educação, realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, identificou que 31% das escolas visitadas não possuem coleta de esgoto, 89% delas não existe o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros com prazo válido, quase 90% não tem hidrantes. Além disso, mais da metade delas não tem biblioteca, sala de leitura, laboratório ou sala de informática. Sobre segurança, 57% não tem câmeras, 85% não tem botão de pânico ou equipamento semelhante e 53% tem algum tipo de fragilidade na entrada da escola. Segundo a secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fátima Silva, é preciso maior efetividade na aplicação dos recursos. A mobilização que tem que ter da sociedade, do seu entorno, é de preservar o espaço dessas unidades escolares. Agora, a manutenção e a infraestrutura ela tem que ser garantida pelo poder público. Então, o Tribunal de Contas também tem que atuar na fiscalização desses recursos da educação, na sua aplicabilidade. César Miola, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, destaca a próxima etapa após essa fiscalização. O nosso propósito
é efetivamente estimular e induzir a adoção de medidas corretivas, tanto nessas unidades de ensino quanto nas outras, realizando novas auditorias, remetendo essas matérias para as respectivas prestações de contas dos gestores, onde haverá, evidentemente, a garantia do contraditório e da ampla defesa, celebrar termos de ajustamento de gestão com compromisso para a resolução dos problemas apontados, determinações, recomendações, porque certamente há problemas similares em estabelecimentos de ensino que não foram agora visitados. As escolas foram escolhidas a partir de indicativos negativos do Censo Escolar 2022, com produção de Michele Moreira e Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. A agricultura familiar vai fornecer alimentos saudáveis para estudantes. Confira as informações na reportagem de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional em Brasília. O Programa Nacional de Alimentação Escolar vai ampliar a oferta de alimentos saudáveis com o fortalecimento da agricultura familiar. A medida está prevista em um acordo de cooperação técnica assinado nesta terça-feira entre o FNDE e os Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Saúde. Durante o evento que firmou o acordo interministerial, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, citou dados da Pesquisa Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. Que em 2021, das crianças acompanhadas na atenção primária à saúde, 15,7% dos menores de 5 anos e 34% das crianças entre 5 e 9 anos tinham excesso de peso. A pesquisa também revelou que os adolescentes acompanhados na atenção primária à saúde, 32,7% apresentavam excesso de peso e 13% obesidade. O direito à alimentação escolar de qualidade foi destaque na fala dos signatários do acordo. Segundo eles, a medida pode ajudar a tirar o país do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Os dados sobre a fome no país foram destacados pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Temos 94 milhões de pessoas na pobreza. É o cadastro único. Destas, 55 milhões na extrema pobreza. É o Bolsa Família. 1/4 da população de um país, que é uma das maiores potências econômicas do mundo, 4º maior produtor de alimentos, e nesta grave situação. 28% da população em desnutrição grave. A desnutrição virou um problema das grandes cidades. Por lei, pelo menos 30% dos recursos repassados a estados e municípios pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar devem ser investidos na compra de produtos da agricultura familiar. Além disso, as diretrizes do programa estabelecem que, no mínimo, 75% dos valores sejam empregados na aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Pesquisa mostra que 46% da população mundial vive sem acesso a saneamento básico. A reportagem é de Mara Lopes, da ONU News, em Nova York. Em um planeta com 8 bilhões de habitantes, 26% da população global não tem acesso à água potável, o equivalente a 2 bilhões de pessoas. Cerca de 46% dos habitantes do planeta não possuem serviços de saneamento seguros, o equivalente a 3,6 bilhões. Os números são do novo relatório da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, em parceria com a ONU Água. O estudo foi divulgado nesta quarta-feira, na abertura da Conferência da ONU sobre Água, em Nova York. Neste 22 de março, a organização também marca o Dia Mundial da Água, que este ano busca debater soluções para a crise de acesso e serviços de higiene, além de buscar cooperação sobre uso e gerenciamento do recurso para evitar uma crise global. Os dados divulgados pela Unesco apontam para um cenário desafiador.
De acordo com o estudo, entre 2 e 3 bilhões de pessoas sofrem com a falta de água pelo menos um mês do ano. Esse quadro representa graves riscos para os meios de subsistência, principalmente da segurança alimentar e do acesso à eletricidade. O levantamento também alerta que a população urbana global que enfrenta a escassez de água está projetada para dobrar. Em 2016, eram 930 milhões de pessoas sofrendo com a falta de água. O número deve ficar entre 1,7 bilhão e 2,4 bilhões até 2050. Você está na Universitária FM 95,9. Mande a sua dica ou faça seu comentário sobre o programa. O nosso WhatsApp é 95 981 18 80 39. Depois do intervalo, notícias em espanhol com Jot Dales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 minutos de notícias. Programa 30 minutos de notícias. Agora vamos às notícias em espanhol com Yodales Bravo. E agora, notícias em espanhol con Yodales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. El proyecto Orinoco comenzó en el 2019 como respuesta al contexto migratorio. Diana Jiménez Monsalve, coordinadora local de WACS, explicó que el proyecto está enfocado en promover el acceso al agua, saneamiento e higiene en el estado de Roraima. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa 30 Minutos de Noticia. Hoy vengo a hablarles sobre el proyecto Orinoco Aguas que Atraviesan Fronteras, que es un proyecto de agua, saneamiento y higiene de Cáritas Brasilera, y que es financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migrantes, PRM, del Departamento de los Estados Unidos de América. Como les dije, es un proyecto de agua, saneamiento y higiene. La verdad es una acción humanitaria y cuyo objetivo principal es construir y mantener instalaciones sanitarias. Nosotros construimos baños, duchas, lavanderías que tienen acceso gratuito, y en estos locales y fuera de ellos también realizamos promoción de higiene. La idea es promover el acceso a derechos sociales y condiciones dignas de higiene, y tenemos como objetivo satisfacer las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, principalmente migrantes y refugiados y personas sin hogar. Este proyecto comenzó en el año 2019 en Roraima, en la ciudad de Boavista y Pacaraima, pero actualmente amplió su trabajo y ahorita ya salimos del estado de Roraima, y también hay acciones por parte del proyecto Orinoco en los estados de Acre, Pará, Piauí y Rondônia. Además de eso, además de ir para otros estados, también nuestro trabajo fue ampliado. No solo trabajamos con agua, saneamiento y higiene, sino que también trabajamos con la parte de protección. El proyecto se encuentra en la tercera fase y cuenta con varias instalaciones en el estado de Roraima. En Boavista la instalación más completa queda en la iglesia Nuestra Señora de Consolata, en el barrio San Vicente. Cuenta con duchas, sanitarios, también tiene espacio para cambio de pañales, tenemos filtro de agua de 200 litros y también una lavandería industrial. Las personas pueden tener acceso a estos servicios gratuitamente. Otra instalación que tenemos es en la rodoviaria, en el barrio 13 de septiembre, donde tenemos una instalación que tiene también filtro, tiene sanitarios, y actualmente estamos ampliando la instalación y estamos construyendo duchas. En Pacaraima contamos con una instalación en el centro de formación donde también tenemos duchas, sanitarios, el espacio para cambiar los pañales, tenemos filtro de agua y también tenemos lavandería. Y también tenemos instalaciones en algunos municipios como Mucayaí, Caracaraí y Rorainópolis, que son instalaciones mucho más pequeñas, pero también cuentan con servicios de lavandería, de filtros de agua, en duchas y baños. El uso de las duchas, sanitario, bebedero y lavaderos para la población migrante sin hogar son completamente gratuitos.
Nuestras instalaciones del proyecto Orinoco son totalmente gratuitas. Cualquier persona puede entrar en la instalación. Nuestro foco son personas que viven en la calle o personas que viven en ocupaciones espontáneas y que no tienen una infraestructura adecuada. Nosotros llevamos un registro de las personas que entran de las instalaciones. Para eso generamos una tarjeta que la entregamos directamente en las instalaciones para la persona que todavía no se ha registrado. Esta tarjeta se genera a partir de un documento de identificación. Podemos solicitar CPF si la persona no tiene CPF. Entonces, con cualquier documento de identificación que compruebe el nombre y la fecha de nacimiento, se le genera esa tarjeta. La tarjeta la utilizamos mucho entre las instalaciones para hacer el registro, para saber cuántas personas entran. Sin embargo, si la persona no la tiene, no hay ningún problema, puede entrar a la instalación. Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. Obrigada, Yogdalis Bravo, com as informações em espanhol. E agora vamos à parte final do programa, a entrevista do dia. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, vamos conversar com a professora doutora Antônia Costa, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Roraima. Professora Antônia Costa, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa 30 Minutos de Notícias. Nesta data especial, 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Boa tarde, Jacildo. Boa tarde, Lara. Boa tarde, ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, como jornalista, radialista, pesquisadora e professora de jornalismo, qual é a importância da data de hoje para a imprensa? É uma data importante porque marca aí o sinal da democracia, o direito de falar a verdade, também a importância de você estar trazendo o que há de informação com liberdade, no sentido de respeitar dentro da ética, dentro dos processos da lei, tanto o entrevistado quanto o entrevistador, dando respeito um ao outro, mas trazendo também informação de qualidade, informação que, de fato, possa construir a vida e não destruí-la. Professora, na sua avaliação, qual a importância de um jornalista com boa formação para bem servir a sociedade? É fundamental, como qualquer outra profissão, exige formação, exige capacidade no sentido de receber tanta instrução bancária, no sentido de sentar nos bancos de uma universidade, de receber informação através da leitura, através das discussões, através de debater as leis e, sobretudo, de saber como conduzir as informações. E isso se adquire também com formação, e formação é fundamental. O médico ele passa pela formação, o dentista, o professor, todas as grandes profissões. Então, o jornalista também, porque nós vamos estar trabalhando com a opinião pública, nós vamos estar falando de informações que atingem a vida das pessoas, da minha vida, da sua vida, da sociedade, das relações interpessoais, das relações também dos grupos, das etnias. Então, é importante que a pessoa tenha essa formação de fato e de direito e que tenha o seu diploma adquirido ao longo desse período que se exige essa formação. Por isso que a gente faz o vestibular, vê a capacitação, a qualidade, o processo que você passou desde o ensino fundamental, o ensino médio, a chegar num nível superior e até com especialidades específicas. Então, quanto mais formação, melhor para a sociedade, melhor para os meios de comunicação também. Professor, e para os jovens que sonham em fazer jornalismo, qual o teu conselho? Que venham, porque como todas as profissões, vai passando, os profissionais vão passando, vai entrando um, vai entrando outro, é um processo, é um círculo, é a vida. A professora Antônia Costa tem 33 anos de formação, já está se aposentando agora em setembro, então está na hora já de dar espaço para outros, e por isso que a gente forma para que venham outros também contribuindo com a sociedade, no sentido de trazer a boa informação, a boa comunicação.
Você está na Universitária 95,9 FM. Na entrevista de hoje, temos aqui a presença da professora doutora Antônia Costa, do curso de jornalismo da UFRR. Professora, e a sua mensagem aos colegas de redação nesse dia de defesa da liberdade de imprensa? Vamos lutar para que, de fato, a gente viva dentro do processo democrático, do respeito, da ética, e exigir que também a nossa profissão seja respeitada no sentido de exigência do nosso diploma, que está aí suspenso. Ele é necessário, sim, ele que dá respaldo, tanto para o profissional ter sua segurança, para exigir um bom salário, o respeito, a sua capacidade de exercer sua função, a sua profissão com direito e deveres também. Professora Antônia, muito obrigada pela tua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias e pode deixar uma mensagem aí para as pessoas. Que a nossa sociedade aprenda a conviver com a liberdade de expressão, no sentido da democracia, do respeito, da ética e, sobretudo, traga informação para valorizar cada dia mais a vida, a cidadania, o respeito, o direito da gente ser informado e também informar com tranquilidade e com responsabilidade. Entrevista do dia. E a gente também fica por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. Eu sou Jacildo Bezerra. Boa tarde. Eu sou Lara Muniz. Boa tarde. Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. Programa 30 Minutos de Notícias.